Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos de volta. Este dia, um dia especial por causa dos feriados de novembro, entre o dia 15 e o dia 20, mas nós estamos aqui firmes. E onde você estiver, você pode nos ver e nos ouvir. E se não estiver diante da televisão neste momento, por horário não apropriado, podem nos ver no YouTube, que presta a todos nós e à Rede Vida um grande auxílio. Bom dia, Padre, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, neste nosso encontro que é bíblico, que é profundo, que tem finalidade pastoral, catequética e, sobretudo, teológica. Desse modo, nós crescemos diante da Palavra de Deus, não apenas no mundo da intelecção, mas também e, sobretudo, no amadurecimento da nossa fé. É uma alegria tê-los sempre conosco aqui, todas as manhãs de domingo, nós que estamos na aventura de entender um pouco mais o livro dos Atos dos Apóstolos. Não é, Padre? Pois não. Tudo Hoje bem. Vamos falar sobre um dos maiores homens do cristianismo, que é... Já chegou a vez? Já chegou ele. E eu sei que ele o Senhor tira de letra. Saulo. Por que de Saulo para Paulo? De onde ele veio? Conte-nos um pouco sobre ele, Padre. Quase todos os judeus tinham nomes judaicos. Saulo veio de Saul, da tribo de Benjamim, o primeiro rei, segundo a Bíblia, de Israel. E tinha um nome romano também, latino-romano também, Paulus. Ele veio de Tarso, que é uma cidade com não pouca importância, da Cilícia. A Cilícia é uma região hoje da atual Turquia. Naquele tempo não existia Turquia. Mas Paulo, se fosse analisado hoje, ou se fosse registrado hoje, seria um turco. Nasceu na diáspora. Que tipo de família teve Paulo? Que tipo de educação melhor? Se a família da diáspora fosse mais aberta, e se davam estes casos, eles podiam frequentar até mesmo escolas dos pagãos, onde se ensinava a língua, se ensinava canto, se ensinava matemática, se ensinava um pouco de geometria, se ensinava retórica. Certamente filosofia, né? Não, filosofia num primeiro grau, no primeiro momento, não. Só numa espécie de segundo grau. Ah, tá. Não é? Paulo fez isto? Não dá para comprovar, mas provavelmente sim, porque ele é bilíngue. Paulo falava duas línguas. Ele falava perfeitamente o aramaico, além de entender o hebraico, e falava também o grego com desenvoltura. É possível, notem bem que eu sou modesto, não digo é provado nem certo, é possível que ele tenha ido para Jerusalém a fim de completar os seus estudos na seita farisaica, junto ao Gamaliel I, ao Rabi Gamaliel I, o grande Gamaliel, e formado na observância estritíssima da Torá de Moisés, da lei vinculante de todo israelita com Deus. Isto é o que podemos dizer
do Saulo Paulo antes da sua conversão. Arrancava, de fato, homens e mulheres das suas casas para lançá-los da prisão. Eu acredito que aqui Lucas exagerou um pouco. Exagerou ou usou de hipérbole. Talvez tenha feito isto para uma ou duas ou três pessoas ou quatro, e Lucas, não é, como você disse, generalizou. Paulo confessa que ele foi um blasfemo, que ele foi um perseguidor, confessa que ele estava contrário aos planos de Deus, que ele obstaculava os planos de Deus. Agora, Paulo jamais confessou que matou homem algum. Nunca. E já foi acusado? Bom, o texto aí de Lucas quase que diz que aprovava, e não sei se só isso, a lapidação de Estevão. Mas Paulo não fala nada de Estevão, não menciona este nome nenhuma vez, e muito menos que tenha assassinado, matado alguém por ser discípulo de Jesus. Mas era um fariseu ferrenho. Até pedir cartas, mas isto aqui é a leitura já do capítulo 9, que você começa a fazer, por favor. Então, vamos começar aqui do versículo 1, no capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrassem, pertencendo ao caminho, bem, quer homens, quer mulheres. O caminho significa o cristianismo. Esses versículos estão eivados de dificuldades. Não parece? Porque, por exemplo, pedir cartas às sinagogas de Damasco. Em primeiro lugar, Paulo era um sinedrita. Para ser um sinedrita, precisava ter 40 anos de idade. Paulo não tinha essa idade de jeito nenhum quando se converteu. Tinha bem menos. Mas por que sinedrita? Porque... membro do Sinédrio. Mas ele não poderia pedir isso através de alguém que fosse membro do Sinédrio? Ele foi diretamente ao sumo sacerdote. Pior, segunda coisa, até onde ia a jurisdição do sumo sacerdote na época dos romanos? Que eles aceitassem um certo controle do Sinédrio na província da Judéia e da Galileia, eu posso entender, mas que essa jurisdição fosse estendida à Síria, a Damasco, 250 quilômetros em linha reta de Jerusalém, acho muito difícil. Era poder demais, não? Acho muito difícil. Em terceiro lugar, ou quarto, terceiro? Terceiro. Por que Damasco e não outra cidade? Ascensão. Por que Damasco? Ascensão da cidade, será? Damasco, só podemos imaginar Damasco por um motivo. Deveria haver ali muitas sinagogas. Porque o resto, por quê? Quarta dificuldade. Para trazer homens e mulheres acorrentados, ele precisaria de uma escolta. Como que ele sozinho ia trazer 20, 30, 40 pessoas? E, em último lugar, os romanos permitiriam isso por motivo de religião? Ao que parece, não seria o interesse deles, né? Então, você está vendo como esses versículos estão cheios de dificuldades? Mas eles querem falar alguma coisa, naturalmente. Eles querem ainda falar que agora. em dado circunstancial. Lucas recebeu informações orais
e trabalhou como ele pôde. Mais do que isso, nós não podemos dizer. Certo? O melhor, o mais acessível, seria pensar o seguinte: Paulo conhecia a difusão da seita de Jesus. Sabia que em Damasco havia sinagogas com judeus cristãos. E pode ter lá ido, até com uma certa autorização, o beneplácito do sumo sacerdote, para avisar, para colocar chefes de sinagoga de sobreaviso a respeito do perigo de infiltração cristã dentro delas. É mais aceitável? Sem dúvidas. Pois é. Então vamos fazer um intervalo e voltamos. Nós estamos de volta ao segundo tempo. E agora nós vamos continuar a nossa leitura no versículo 3 do capítulo 9. Então, estão vendo como os dois primeiros versículos são cheios de dificuldades. E, de certa maneira, insolúveis. Porque o que eu dei, o que eu propus, não passa de uma possibilidade. Que é uma nota boa em história. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Bem, a conversão de Paulo é narrada por Lucas 3 vezes nos Atos, o que significa que Lucas lhe deu uma importância enorme. Aqui no capítulo 9, ela é transmitida na terceira pessoa do singular. Nas outras duas vezes, é o próprio Paulo quem, num discurso forjado por Lucas, faz a sua própria defesa. Veja o capítulo, por favor, o capítulo... Bem, agora, 20 não é. O capítulo 21. Achou? Não. Deixa é o 16, não é? Não. É Paulo preso já. É preciso, às vezes, decorar este... Aqui. Ver capítulo 22. 22. Lê a partir daqui. Do 6. Aconteceu que, estando eu a caminho e aproximando-me primeira pessoa, de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: Quem é, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareu, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. E no capítulo 9, viram a luz? Não. Não. É o contrário. Por quê? Porque Lucas não queria ser repetitivo. Variar um pouquinho. Só por isso. Capítulo 26.
Também um discurso de defesa de Paulo, diante do rei Agripa. A partir do versículo 1? Não, a partir de onde ele fala... Da conversão dele? Achou? Me dê aqui. Com este, quanto a mim, parecia-me necessário fazer muitas coisas, o 9. Aqui. Com este intuito... O 12, no 26. Com este intuito, encaminhei-me a Damasco com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia... Mas não fala que queria trazer homens e mulheres. Eu vi, ó rei, vinda do céu, e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra, e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Bem, primeira coisa, você leu 3 narrações. 9, 22 e 26. 9, 22 e 26. Você percebeu que elas são diferentes. Porém, o núcleo não variou. Não, o núcleo permanece. O núcleo permaneceu. O que variou foram os acidentes, as circunstâncias acidentais. O núcleo é sempre o mesmo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Bom, a respeito, pode voltar ao capítulo 9. A respeito da conversão miraculosa de Paulo, muito foi dito e muito foi escrito. Alguns exegetas passados, mais racionalistas, quiseram ver aí uma progressão na mente de Paulo, que meditando, refletindo, ouvindo este, ouvindo aquele, caminhando com o terceiro, foi pouco a pouco mudando as suas ideias, até chegar a uma verdadeira conversão. Então, para estes exegetas, o fato não foi tão miraculoso. Não. Ele o foi na narrativa, Porém, mas na vida se deu num processo. Porém, que é entendível. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que aqui ele fala de si mesmo e de uma aparição misteriosa. Mas é Lucas que fala, né? É Lucas quem fala, mas Lucas não inventaria isso. Por 3 vezes. E a mesma coisa, embora os textos difiram um pouco entre si. Mas o próprio Paulo também fala, só que de maneira indireta. Carta autêntica? Em cartas autênticas, sim. Eu vou tirar aqui. Sim. Você. O próprio Paulo fala. Olha, em primeiro lugar, eu mostro para você e para os telespectadores a carta aos Gálatas. Ou está aqui primeiro aos Coríntios também, ele fala na primeira ou na segunda. Aí, bom, vamos aos Gálatas. Efésios, Gálatas. As cartas estão em ordem de tamanho, a maior e a menor, certo? Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno, alusão a Jeremias, e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim,
Mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Após 3 anos subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Mas na segunda aos Coríntios, o problema agora é achar o versículo exato, e nós não podemos ficar muito assim procurando textos. Aqui. Está no capítulo 3. Nós todos, com face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor e somos transfigurados nessa mesma imagem cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. E mais adiante ele diz: o Deus que criou a luz no início da humanidade é o mesmo que fez brilhar dentro de nós o conhecimento de Cristo. Ele, nesses textos aí, fala de maneira implícita, de maneira indireta, na sua experiência de Damasco. Eu aceito plenamente a conversão miraculosa. Agora, como isto realmente se deu, nós temos que nos servir de Lucas. E Lucas recebeu informações orais, trabalhando sobre elas 50 ou mais anos após. Muito bem. Podemos continuar? Podemos. O versículo 7 do capítulo 9. Os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Como é um discípulo tão desconhecido, isto vem a favor da historicidade. Estou aqui, Senhor. Ao contrário de Paulo. Quem é Senhor? Paulo não conhecia. Ananias já conhece. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura... Essa rua existe na arqueologia. E procura na casa de Judas... Também aqui deve ser histórico, porque não inventaria um nome de tanta má fé, de tanta má inspiração como Judas. Por alguém de nome Saulo de Tarso. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa. Ele está finalizando, mas voltamos no próximo domingo, como sempre. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana e feriados também. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.